Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre a vitória de ontem do São Paulo na estreia da Libertadores, vencendo o Talheres fora de casa por 1-0 com o gol do Alisson. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Informação exclusiva. São Paulo é mais cauteloso, mas posso assegurar que o staff de Evangelos Marinax já dá o acordo com o São Paulo como fechado. O Edu Gaspar é quem tem tocado toda essa negociação. Foi o ex-dirigente do Corinthians e da seleção que esteve por 3 dias em São Paulo para assinar recentemente um memorando de entendimento com o Tricolor. Esse memorando é uma espécie de carta de intenções das duas partes em relação a um acordo para a sociedade em Cotia. Marinax vai investir cerca de 100 milhões de dólares num período de 5 anos para a contratação de atletas na base e a partir daí vai passar a ter percentuais na venda de jogadores formados em Cotia. Importante lembrar que haverá uma pequena parte desse repasse de 100 milhões de dólares para investimento no futebol profissional. Por que eu posso dizer que o Marinax já dá o negócio como fechado? O Edu Gaspar afirmou para pessoas próximas que está tudo absolutamente certo com o Tricolor e não há mais volta em relação a essa negociação. Agora são só as questões burocráticas dos prazos que precisam ser cumpridos até que toda a papelada seja trocada e o anúncio deve acontecer até a metade do ano. Notícia super importante para o São Paulo, que imagina a partir daí ser capaz de ter a base mais competitiva do futebol brasileiro, promovendo vários jogadores para o time de cima e causando um efeito ainda maior, por exemplo, do que o tem o Palmeiras. Com Estevão, Vitor Roque, Hendrick, Luiz Guilherme, entre tantos outros, a arrecadação do Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Só para completar, importante dizer que o São Paulo venceu o Talheres por 1-0 nessa quarta-feira na estreia da Libertadores na Argentina. Não foi um grande jogo do São Paulo, tricolor bem cauteloso, mas se aproveitando da fragilidade do adversário. O único gol da partida marcado por Alisson, que depois de marcar o gol correu para abraçar o Zubeldia, técnico bastante pressionado. O resultado de vitória certamente garante a continuidade do treinador. Eu acho que o São Paulo, quando traz o Oscar por um time que já tem o Luciano, ele cria um problema para si, porque os dois querem jogar. E hoje é difícil ser competitivo colocando o Oscar do lado. Sim. O Luciano não faz o lado. O Luciano é um jogador que joga centralizado por trás do centroavante, que é onde o Oscar rende melhor. Com liberdade para se movimentar. Claro que não é preso ali. Você fala que cria um problema porque você perde na marcação? Porque joga um ou outro. Não dá para jogar os dois. A questão é que a informação que a gente tem, o jogador de lado é o Ferreira. Ontem ele jogou com o jogador de lado. E jogou o Cédric do outro lado, pela direita, que é um lateral improvisado jogando numa segunda linha, mas é um lateral. Só que é o seguinte, para dar lateralidade, para dar amplitude. Sim. Então o time tinha 2 linhas de 4, o Oscar e o Caleri. Isso dá um equilíbrio maior. Só que para encaixar o Oscar junto com o Luciano, ele traz o Oscar para a direita, para a esquerda. E aí o Oscar não consegue nem dar o combate necessário, nem ter a liberdade de movimentação para criar as jogadas que ele precisa. Sim. Nessa queda de braço, o Oscar sempre vai sair na frente, mas a informação que a gente tem também é que a opção do Zubeldia pelo Luciano no banco foi uma questão de postura também. Teve uma conversa... Ele saiu chutando tudo outro dia, ficou bravo, não é, o Luciano? Tomou uma bronca o Luciano tomou uma bronca do Zubeldia na frente do elenco inteiro, pela postura que ele teve após a substituição contra o Sport. E também, muito por isso, eu acredito que o Zubeldia tenha optado a parte tática que o Eugênio traz. Essa postura do Luciano é justamente consequência do que eu falei, de ter um sem problema. Dúvidas, sem dúvidas. Porque os dois querem jogar e não tem espaço para os dois juntos no time. Aí se irrita o Luciano. Eu lembro da primeira entrevista que o Luciano deu no ano, que já tinha chegado o Oscar, mas ele não tinha falado. Ele falou assim, comigo é sempre assim, eu tenho sempre que estar provando mais que eu mereço meu lugar no time. Só que contra o Sport o Oscar não estava lá, né? O Oscar não jogou e o Luciano não rendeu também. O Luciano, às vezes, dá uma subida na cabeça, né? Um cara bem difícil de lidar. Não tem a qualidade técnica do Oscar. Sim. Mas ele tem muito mais entrega física do que o Oscar. No momento ofensivo, no defensivo também. Diferente. Na hora de marcar também falta pro Luciano. Falta um pouco. É cobrado por isso. E o Zubeldia foi até um cara que defendeu o Luciano. Já falou, aqui no São Paulo, sempre quando precisa sair alguém é o Luciano, eu não enxergo dessa maneira. E acredito que ontem também, por mais que esse contexto da reação do Luciano contra o Sport possa ter pesado,
O Zubeldia tomou a decisão pensando no que era melhor para o time. Sem dúvidas, ele não ia querer dar uma bronca e agir errado, né? E para o cenário de um jogo fora de casa contra o Tajeres, que é um adversário indigesto. Concordo, Breler, que o São Paulo deve, sim, uma boa atuação para o torcedor, mas acredito também que o torcedor esperava essa boa atuação contra o Sport, por exemplo, em casa, uma estreia de Campeonato Brasileiro. Ontem, meu amigo, fora de casa, contra um time que você tem um retrospecto horrível, o importante era não perder, principalmente para a cabeça do Zubeldia não rolar. Você sair com um resultado positivo, 3 pontos na bagagem, trazendo para casa 3 pontinhos, é maravilhoso. Bom tamanho. O torcedor, jogar bem lá em Córdoba e sair com empate ou jogar como jogou, né? Sofrendo um pouquinho, até no final, ali com o Tajeres tendo oportunidades de empatar o jogo. Pô, você sair com a vitória é uma sobrevida sinistra para um técnico que muitas vezes... Tudo bem. Ninguém está falando aqui que o Zubeldia não teve altos e baixos. O próprio jogo contra o Sport, que a gente tanto cita, é um momento ruim do São Paulo nesse ano. Mas eu acho também que pegam no pé de uma forma absurda. O Zubeldia tem um elenco mediano. São Paulo tem um bom time. Sem desfalques e tal, é um bom time. A gente fala do quarteto mas, por exemplo, contra o Sport não jogaram nem Lucas, nem Oscar. Perfeito. E aí ele olhava para o banco e as opções... Só molecada. Então, só molecada. Você acabou de dizer, tem um time bom, eu concordo. São Paulo tem um time, quando está completo, muito bom. Muito bom. Mas o elenco não é do nível de outros aí. Exatamente. O Flamengo, por exemplo. E cobram do E aí não joga, por Zubeldia. exemplo, um jogo estreia no Brasileiro sem Lucas e Oscar. Exato. Não quer dizer que tem que ser uma atuação tão ruim assim, mas dificulta, não dificulta? Lógico. É que às vezes o torcedor, Abel, trata o treinador como se ele tivesse um plantel, sei lá, do Real Madrid, em mãos para atuar. Tudo bem, tinha que ter jogado melhor contra o Sport. Foi bem abaixo mesmo, independentemente dos desfalques. Mas o cobertor é curto no São Paulo. E o São Paulo também tem um elenco com muitos jogadores de uma idade avançada. O jogador de idade avançada tende a se lesionar mais. Faz parte. Só que hoje, assim, eu acho que toda a revolta que acontece na torcida São Paulina no Twitter e etc. Pô, tinha tantas pessoas aí pedindo André Silva titular e Caleri no banco. Tudo bem, o gol foi anulado, mas o Caleri é a cara da Libertadores. Tem coisas a melhorar? Tem erros? Que corrijam os erros com o Zubeldia, que melhorem o elenco. Assim, eu não vejo motivo. O Zubeldia um desastre o trabalho do Zubeldia. São Paulo está jogando mal por vários erros do técnico, é isso? O Zubeldia pelo São Paulo não perdeu na Libertadores ainda. Não perdeu. Você pensa diferente de mim? Uma coisa é a gente pensar, outra coisa é o que acontece no dia a dia lá. Não, mas a gente pode trazer o nosso pensamento aqui. Devemos. Diga lá. Eu sinceramente, gosto do Zubeldia, acho que ele tem uma boa qualidade de trabalho, mas o fato é que, desde que foi eliminado da Libertadores do ano passado, pelo Botafogo, aliás, sendo inferior ao Botafogo naquele duelo, mas ok, o Botafogo acabou sendo campeão, o São Paulo meio que parou, né? Ele estacionou o carro assim... e está ali olhando o resto passar. Isso é verdade. Mas no Brasileiro ele não tinha mais ambições. Ele já estava praticamente classificado. Aquelas últimas rodadas, olha não estava? Ele não tinha mais nada para fazer nas Copas. Só tinha o Campeonato Brasileiro. Se ele acelera, ele podia tentar chegar sim. No título? Podia. Estava longe, Eugênio. Podia tentar Mas é uma chegar. questão que o nosso amigo Felipe Selvani, tricolor, sempre levanta. O São Paulo, não só o São Paulo do Zubeldia, o São Paulo Futebol Clube sofre muito com as eliminações na Libertadores. Viram uma tragédia sinistra, uma depressão. Mas não pode, né? É uma ressaca. O mundo não pode, é muito o mundo importante gira. a Libertadores, Continua, mas não é exato. o mundo só a Libertadores. Mas é uma característica que sempre acontece e eu concordo com o Eugênio. A partir do momento que São Paulo caiu pro Botafogo ano passado, acabou Encostou o carro ali e falou, espera acabar. E aí começou o ano mais ou menos na mesma pegada. Também não evolui, não anda, não caminha. Depois do jogo contra o Corinthians, esperava-se ainda... Foi a atuação do São Paulo até agora. E ali... o quarteto jogando, parecia ali que o time daria uma liga. E é um Zubeldia também, que durante toda a passagem do São Paulo sofreu o que todos os técnicos sofreram. O cobertor curto quando perde um jogador importante no time. No ano passado ele não teve Alisson e Pablo Maia. Só isso. Agora sem Pablo Maia de novo. Lucas. Lucas fora. Então, o que eu quero dizer é que é normal que haja instabilidade, ou momentos piores, momentos ruins em qualquer time, em qualquer momento, por vários fatores. Às vezes também por um ou outro erro do técnico. Isso não quer dizer que o técnico não serve mais e que a solução para o São Paulo agora é trocar de técnico. Eu discordo disso. Aqui não se consegue fazer a diferenciação, Abel, do trabalho que não está bom para o trabalho que não é bom. Então, uma coisa é olhar para o Zubeldia e falar,
Não, toda a passagem dele pelo São Paulo é desastrosa. Não é, a gente... Aí seria motivo para trocar. É isso. Não é o caso. E o principal, quando o técnico também não consegue tirar a solução. É aquele técnico passivo que o time joga mal e ele insiste em formação, insiste em jogador. O Zubeldia, ao menos, tenta fazer algo diferente. A questão que tem no São Paulo hoje passa pelo Dorival. Passa pelo Dorival. Como assim? O Dorival era o técnico do São Paulo quando aceitou ir para a seleção brasileira. Tinha sido campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, estava em alta, estava vivendo um grande momento. E agora ele saiu da seleção brasileira, ele está de novo no mercado. Aí semana passada o Casares postou uma foto, né, elogiando, dizendo que gosta muito. Então, quer dizer, você tem um técnico que está ali, fazendo um trabalho que não fede nem cheira nesse momento. Não garante que o Dorival vai voltar e vai fazer tudo maravilhoso. Não estou falando quem garante, não. Estou colocando o seguinte, a simples presença do Dorival no mercado e a boa relação dele com o presidente do São Paulo, se você junta isso a uma falta de resultados mais expressivos do time, vai gerar um impacto e uma pressão pela troca. Essa é a questão de momento. O já estava antes do Dorival cair, o Eugênio. Sim, mas aumentou. No fim do ano passado já existia. Mas aumentou. A parte interna. Esse é um fato novo, recente. Mas a diferença, né? Ainda mais com a manifestação do Casares. E no fim do ano passado, era mais um barulho de dentro para fora. Internamente, o Zubeldia sendo avaliado, a diretoria hesitando, e o torcedor, naquele momento, boa parte do torcedor são paulino, comprou o barulho e falou, vamos com o Zubeldia. O Zubeldia tem potencial. Só que começa o ano, São Paulo não engata no campeonato estadual, e aí esse barulho se tornou maior do lado de fora. E a diretoria também gosta de ler o Twitter, né? Peraí, não engata entre aspas. Chegou na semifinal, jogou contra o Palmeiras, foi prejudicado por um pênalti inventado, que não foi pênalti nada. Sim. Ficou fora. Aí eu lembro Mas engata em nível de jogo. O nível de jogo do São Paulo poderia ter sido melhor no Campeonato Paulista. Nesse mesmo jogo, inclusive. Eu vou lembrar uma historinha rápida. Em 2000... que a gente precisa, daqui a pouco nós vamos viajar para Salvador. Vai logo. Em 2010 eu estava na África do Sul, na Copa do Mundo, quando aconteceu aquele jogo Alemanha e Inglaterra, que até depois acabou tendo como consequência o VAR, né? Que o chute do Lampard bate dentro do gol, claramente dentro do gol, e o árbitro não dá o gol. Depois a Inglaterra é eliminada pela Alemanha, acho que era oitavas de final aquilo ali. E aí eu encontrei um jornalista inglês no dia seguinte e falei, caramba, viu, não deram o gol, prejudicaram vocês. Ele falou assim, eu acho ótimo. A gente ia perder do mesmo jeito, mas agora a gente tem uma desculpa. O pênalti que não aconteceu... que deu a classificação do Palmeiras à final... dizer que ia perder do mesmo jeito que você não sabe. Eu não sei, mas ele não jogou para ganhar. Ele não teve bola a seguir. Foi no início do jogo esse pênalti, para tentar buscar um empate naquele jogo. Foi prejudicado, sim, mas serve como uma muleta, né? Perdi, mas eu perdi porque teve o pênalti que não foi e tal. E aí, a falta de qualidade de jogo que aconteceu, ela... é perdoada porque houve um erro de arbitragem. Hora de falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Pablo Maia. Volante de 23 anos de idade que chegou a passar por cirurgia no tornozelo, já tem data para voltar. A previsão é de que seu retorno só aconteceria depois da pausa no futebol brasileiro por conta do Super Mundial, ou seja, ele só estaria à disposição no segundo semestre. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, representante do Pablo, e ele contou que o jogador está super animado com a possibilidade de retornar bem antes. Todo o planejamento que está sendo feito pelo São Paulo e pelo Pablo Maia permitiria que ele voltasse a jogar antes da interrupção nos campeonatos nacionais e sul-americanos. A ideia é que no mês de junho, talvez se tudo corresse bem no mês antes, em maio, ele já estivesse à disposição para atuar pelo tricolor. Pablo Maia que se contundiu na vitória por 3-1 contra o São Bernardo, jogo disputado em 23 de fevereiro. Por causa dessa lesão no tornozelo, que atingiu o ligamento do tornozelo direito, houve a necessidade de uma intervenção cirúrgica, coisa tem corrido muito bem, e o Pablo Maia deve ser reforço muito em breve. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor estreou com vitória na Libertadores. Venceu o Talheres jogando fora de casa por 1-0, com o gol do Alisson. O Zubeldia mandou a campo, né, um time com Rafael, Enzo Dias, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, Alisson e Luiz Gustavo, Cédric, Ferreirinha,
Oscar e Caleri. O primeiro tempo foi muito truncado, né, galera? É um jogo muito feio no primeiro tempo. Apesar do São Paulo ter feito gol com o Caleri, mas o juiz deu impedimento e acabou 0 a 0, né, galera, o primeiro tempo. Achei que o Zubeldia ia mexer no time, mas o São Paulo voltou com o mesmo time e começou a tomar a pressão do Talheres. Mas no final deu certo, o São Paulo conseguiu estrear com vitória. Uma vitória muito importante, né, para garantir muita tranquilidade para o São Paulo no restante da fase de grupos da Libertadores e também para o Zubeldia. Porque se o São Paulo tivesse perdido ontem, muito provavelmente ele ia ser demitido. Agora ele ganha um pouco mais de fôlego, né, pessoal, para o restante da sequência do São Paulo, já que o Tricolor enfrenta o Atlético Mineiro no domingo, jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então foi muito importante nessa vitória do São Paulo ontem para o Tricolor e também para o Zubeldia. E vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael teve a nota de 7.5, o Arboleda de 7.7, o Ferrarese de 7.4, o Juan, né, que entrou ali no segundo tempo, teve a nota de 5.6 e o Alan Franco de 7.0. Então a zaga do São Paulo teve uma boa nota, uma boa atuação no jogo de ontem, segura, né, galera? O Cedric teve uma nota de 7.1, o Alisson, né, autor do gol, teve uma nota de 8.9. O Luiz Gustavo teve a nota de 6.7, o Oscar teve a nota de 6.8. Não se saiu muito bem o Oscar ontem, ele foi substituído, não sei se sentiu um pouco, né, pessoal, mas não fez uma ótima partida ontem o Oscar, apesar do primeiro gol do São Paulo com o Caleri, ele que deu assistência, mas o juiz depois anulou, né, o gol por impedimento. O Luciano entrou ali no segundo tempo e teve a nota de 5.4. O Enzo Dias teve uma nota de 7.4. O Ferreirinha também não fez uma boa partida, apesar de eu achar que o Zubeldia acertou na escalação em ter escalado ele e não o Luciano. Então teve uma nota de 6.2 o Ferreirinha. O Wendel teve uma nota de 5.7. O Caleri teve uma nota de 6.8. E o Zubeldia teve uma nota de 4.6. Então, boa parte da torcida ainda acha que o Zubeldia poderia ter feito melhor no jogo de ontem. Ele escalou um time com 3 zagueiros, né, galera? Mas na prática foi um 4-3-3. Então, o Cedric fez mais a beirada ali. E vamos ver como ficou o grupo D da Libertadores. O Libertad venceu o Alianza Lima, né, por 1-0. O São Paulo também venceu o Talheres por 1-0. E os dois lideram o grupo D com 3 pontos. Então essa vitória do São Paulo fora de casa foi muito importante, para trazer um pouco de tranquilidade, né, pessoal, para o restante dos jogos desse grupo, já que o São Paulo joga o próximo jogo na Libertadores em casa contra o Alianza Lima, e a tendência é o São Paulo vencer. E após a vitória de ontem, né, pela Libertadores, o São Paulo volta a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro, joga fora de casa contra o Atlético Mineiro, depois na quinta-feira, dia 10, joga em casa pela Libertadores contra o Alianza Lima. Depois vai ter 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Joga em casa contra o Cruzeiro, né, no dia 13. Fora de casa contra o Botafogo no dia 17. E depois tem um clássico pela frente no dia 20. Joga em casa contra o Santos. Depois no dia 23, joga pela Libertadores fora de casa contra o Libertad. E no dia 26... joga fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!